Começando mais um episódio de Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direito, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje está no eixo temático das regras eleitorais. O assunto é interessantíssimo, pois trata, além da questão do voto nulo, das diversas formas pelas quais um candidato eleito pode ser tirado do cargo. Você com certeza já ouviu que o voto nulo dado pelos eleitores não é suficiente para anular uma eleição, e isso é verdade. Mas de onde surgiu essa polêmica? Isso é realmente um mito? E quando um político eleito é cassado, quem assume em seu lugar é o vice, o segundo colocado, ou são realizadas novas eleições? Se você tem dúvidas sobre essas e outras questões, vem comigo que eu te mostro. Para responder a essas e outras perguntas, eu converso hoje com o meu colega e amigo, professor Dr. João Andrade Neto, que vai nos ajudar a entender a origem dessa polêmica e mostrar que a questão não é tão simples como a maioria das pessoas imagina. Na verdade, tem muita coisa por trás dessa resposta simples em dizer que o voto nulo é um mito. E não se esqueça de seguir o Democracia Como Lidar no Twitter e no Instagram. Deixe lá sua opinião, sua dúvida, sua sugestão ou sua crítica para que a gente possa continuar essa conversa nas redes sociais. João Andrade Neto, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por abrir esse espaço na sua agenda para receber o Democracia Como Lidar. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, então é uma grande honra poder conversar contigo hoje. Tudo bem? Diogo, eu que agradeço, começo agradecendo, aliás, o convite e parabenizando a sua iniciativa. Realmente fiquei encantado com o projeto, estava doido para participar, então foi com muita alegria que eu recebi o seu convite. E está tudo ótimo. Na verdade, vim aqui disposto a falar sobre um tema que eu venho estudando já há um tempo, então já empolgado para entrar no assunto. Ah, que ótimo, João. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria que você começasse se apresentando. De onde você veio, qual é a sua trajetória acadêmica, quais são as suas áreas de interesse, onde você trabalha, por onde você anda. Eu sou doutor em Direito pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Sou mestre em Direito pela UFMG e graduei na mesma universidade, na Faculdade de Direito da UFMG. Sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, né? Somos colegas. Sou professor da Faculdade Arnaldo e professor da especialização em Direito Eleitoral da PUC Minas. Minhas áreas de interesse são basicamente Direito Constitucional, que toda a minha trajetória no doutorado foi para isso, Direito Eleitoral, e eu ainda tento ali entrar na filosofia do direito, na teoria do direito. Acabo de voltar de um congresso de filosofia do direito na Suíça, mas eu confesso que eu transito com mais tranquilidade pelo direito constitucional e pelo direito eleitoral. A sua falsa modéstia que fala que você tenta transitar pela área da filosofia, tendo ali teses monumentais nessa área também. Mas, João, já que somos colegas tanto aqui na Justiça Eleitoral quanto na PUC, né, você deve passar pelos mesmos problemas que eu em períodos eleitorais, de os nossos amigos e familiares sempre virem nos perguntar algumas questões relativas às eleições. E aí é o seguinte, dois momentos diferentes. No curso da campanha eleitoral, pelo menos para mim, acredito para você também, as pessoas perguntam se anular o voto pode levar à anulação das eleições. E depois que passam as eleições, a pergunta é: como tirar o representante eleito, normalmente o chefe do executivo? Então, se vencer um candidato que não é da preferência daquela pessoa, ela fica perguntando, mas e aí, como é que tira agora? É impeachment ou não? Então, assim, resumindo essa pergunta, é o seguinte: se mais da metade dos eleitores votarem nulo nas eleições, quem assume é o Aécio? Não, brincadeira. Aliás, se você não mencionasse essa terceira pergunta, eu ia introduzir, porque não tem jeito de sentar para tomar cerveja com amigos no período eleitoral sem vir a pergunta de se eu votar nulo, eu anulo a eleição, e, consequentemente, a pergunta:
se quem estiver no poder cair, quem assume é o Aécio, que, aliás, né, é uma brincadeira, mas é um meme que circulou pela internet e que, brincadeiras à parte, revela realmente uma curiosidade de desconhecimento das pessoas em relação a algo que é essencial do funcionamento da nossa democracia. Né? Pois é, vamos tentar começar então, só antes de entrar no tema específico dessa conversa nossa aqui, que seria essa questão do voto nulo, vamos primeiro tentar falar como é que um chefe do executivo ele pode ser afastado. E aí nós temos duas principais motivações, que são as causas eleitorais e as causas não eleitorais. Né? Então, como é que é isso? Depois de um período aí de quase 2 décadas, com todo mundo batendo a cabeça e tentando entender como é que se resolviam algumas questões, porque, de fato, embora a gente tenha passado por 2 impeachments, nunca ocorreu de a Justiça Eleitoral afastar algum presidente da República. Então, se especulava muito sobre o que aconteceria, qual lei seria aplicada. Então, há sim aí havia uma certa dúvida em relação a isso. Essas dúvidas foram dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em 2018, o Supremo julgou 2 ações diretas de inconstitucionalidade e veio esclarecer vários desses pontos. E o Supremo fez uma construção muito interessante, que muita gente já defendia, e eu acho que é coerente, que é separar causas eleitorais de causas não eleitorais da perda do mandato. Então, as causas eleitorais seriam todas aquelas relativas à eleição mesmo. Então, ou o candidato, ou a chapa, ou alguém em nome do candidato ou da chapa, ou às vezes ele foi até beneficiado, embora não tenha sido ele mesmo a praticar, cometeu algum ilícito, comprou voto, abusou do poder econômico, praticou alguma conduta vedada. Então, nesse caso, são causas eleitorais de perda do mandato que levam à cassação da chapa pela Justiça Eleitoral. O registro de candidatura, o indeferimento de candidatura também seria uma dessas causas? Também. O registro, então, quando um dos candidatos é inelegível ou pende contra ele alguma causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade, a gente pode até voltar nisso para dar mais detalhes, explicar melhor, e a Justiça Eleitoral indefere esse registro, pode acontecer desse indeferimento ser o que a gente chama de indeferimento tardio, ou, especialmente desde 2016, que se encurtaram os prazos eleitorais. Então, a data da eleição chegou muito perto da data de protocolo do registro de candidatura. E nós aqui na Justiça Eleitoral sentimos isso de perto, né? Exatamente. Esse encurtamento do prazo impactou muito aqui para nós. E um dos impactos, para além dos impactos aqui dos bastidores, né, o impacto que a sociedade sente, é que aumentou as chances, e de fato tem acontecido com cada vez mais frequência, de a Justiça Eleitoral só conseguir ter uma posição final sobre o registro de candidatura, sobre o pedido de registro de candidatura de um candidato, depois das eleições. Ou quando as urnas eletrônicas já estão fechadas e não tem jeito de substituir. Então, nesse caso, o candidato vai para a urna eletrônica, ele é votado, corre o risco de ser eleito, e se isso acontece, depois vem a decisão da Justiça Eleitoral falando, mas você era inelegível ou o seu companheiro de chapa era inelegível. Então, nesse caso, a chapa cai, com uma consequência aí, que é a renovação das eleições e tal. Mas então essas são hipóteses eleitorais de perda de mandato. Essa consequência de renovação nas eleições, ela foi alterada, né? Então, em 2015, na Lei 13.165, houve uma alteração, porque antes havia uma divisão em relação ao percentual de votos obtidos por aquele candidato eleito, né? E aí, se fosse menor ou maior de 50%, haveria ou não a renovação das eleições. Não havendo a renovação das eleições, assumiria o segundo colocado. Assumiria o Aécio, como diz o meme. Pois é, essa mesma mudança na legislação, que foi capitaneada na época pelo deputado Cunha, presidente da Câmara, ao mesmo tempo que ele encurta a distância entre o registro de candidatura, a data do registro e a data das eleições, trazendo esse problema do indeferimento tardio do registro, né? Depois que o eleitor já votou, ele fica sabendo que aquele candidato não poderia ter sido candidato. E aí eu quero até fazer um parêntese, porque a Justiça Eleitoral até tentou fazer o meia-culpa em alguns casos e tal, como se fosse responsabilidade da instituição. E aí eu tenho que defender a Justiça Eleitoral, falar, olha, o Congresso cometeu um erro, porque ele mexeu no prazo, ele reduziu a distância entre o registro de candidatura e a data das eleições, mas não mexeu nos prazos do registro de candidatura. Então, quem está nos ouvindo pode não saber, mas existe um processo de registro de candidatura com prazos previstos em lei, que tem que ser seguido pela Justiça Eleitoral.
O que aconteceu nessa mudança do Congresso, por incrível que pareça, é que o Congresso mexeu, encurtou o processo eleitoral como um todo e não mexeu no processo de registro de candidatura. Então, os próprios prazos previstos em lei não cabem mais no tempo que a gente tinha, nesse intervalo que a gente tinha entre o pedido de registro e as eleições. O período total foi encurtado, mas a soma dos prazos individualmente dessas etapas, ela extrapola aquele período total, né? Então, exceto em casos muito simples, muito fáceis, né, que são os casos não problemáticos, que aí, sim, a Justiça Eleitoral consegue dar uma resposta antes. De agora para frente, o que a gente vai assistir é qualquer caso minimamente difícil, a gente não vai conseguir dar uma resposta antes. Porque a Justiça Eleitoral é lenta? Não, porque ela tem que seguir os prazos previstos em lei que não cabem mais no próprio processo eleitoral, como ele foi redesenhado em 2015. Se houver qualquer impugnação ali do registro de candidatura com necessidade de trazer documentos ou eventuais provas, já ultrapassou até a eleição. Exatamente. Né? Qualquer necessidade de manifestação, de intimar alguém para se manifestar, enfim, de problematização ali no curso do processo, já ultrapassa o prazo. E aí não tem jeito mesmo. E essa mesma reforma de 2015 trouxe essa outra consequência que você mencionou, que é o fato de que não existe mais no direito brasileiro uma hipótese em que a Justiça Eleitoral caça uma chapa e o segundo colocado assuma. Então, aquele meme, quem assume é o Aécio, não existe mais no nosso direito. Só se ele concorrer numa outra eleição, né? Então, mas não como segundo colocado. Ele não assumiria mais como segundo colocado, só se ele vencesse uma nova eleição. Então, essa reforma de 2015 trouxe a consequência de que, uma vez que a Justiça Eleitoral caça os eleitos, seja por que for, seja por quem deferiu o registro, seja porque esses eleitos cometeram crime ou ilícito eleitoral de alguma espécie, o segundo colocado não assume mais. Tem que se convocar novas eleições. E o efeito disso a gente está vendo na prática, a quantidade de renovação de eleições em prefeituras do Brasil afora, aí, né, de prefeitos que foram cassados ou numa circunstância de cometerem ilícito ou de registro de candidatura cassado. E então, assim, multiplicou pelo menos por 5 vezes, né? Sim, eu acho que a tendência é até aumentar isso nas próximas eleições, se nada for modificado. A gente tem uma competição eleitoral cada vez mais especializada, com advogados cada vez mais especializados. Então, a tendência é que os processos de registro de candidatura, esses simplesinhos que cabem no prazo, vão ser cada vez menores ou vão acontecer com menos frequência. E advogados experientes vão tentar cada vez mais jogar essa questão jogar com os prazos, com as possibilidades do registro, até porque, quer a gente queira, quer não, a gente está falando tecnicamente aí de prazos e tal, mas há um peso sobre a Justiça Eleitoral que é óbvio e que decorre do fato de que, sendo o candidato eleito, a Justiça Eleitoral vai julgar o registro dele depois. Então, por mais técnica que a Justiça Eleitoral tente ser, se esforce para ser, e em geral seja, é claro que há um peso político aí que não se pode ignorar. Há um custo muito alto você tirar um representante que foi escolhido pela maioria dos eleitores, né? Exato. E aí, uma provocação que eu faço, até em relação a uma postura que a imprensa adota, que a opinião pública adota, que a gente tem que sentar e conversar sobre isso. Ao mesmo tempo, há uma cobrança da imprensa e da sociedade para uma certa celeridade da justiça, para decisões cada vez mais rápidas. Só que a gente tem que entender que uma possível consequência disso sejam decisões irrefletidas, ou seja, a gente não teve tempo para amadurecer aquilo, para ter certeza do que está fazendo, acaba sob pressão tomando uma decisão que vai ser revista pela instância superior. Podendo ainda, se a gente está falando de prefeito, de vereador, ser revisto pelo TSE, uma terceira instância, instância especial. Então a imprensa várias vezes vai falar assim, olha, é um absurdo, o município X do interior já trocou de prefeito 3 vezes esse ano. Sim, óbvio, ninguém acha que essa situação é desejável. Eu não acho que é desejável, eu acredito que você também não. Há um impacto social, econômico aí, não tem jeito de tirar isso. Agora, a gente tem que distribuir a culpa e responsabilidade para quem tem. O que se espera da Justiça Eleitoral? A gente tem que cumprir a lei, a gente tem que cumprir prazos. A lei, como está, favorece esse tipo de acontecimento, né, de ocorrência, cada vez mais frequente, como eu disse. Ao mesmo tempo, a sociedade cobra da Justiça Eleitoral uma celeridade. Então, nessa mesma reforma de 2015, o legislador tentou colocar na legislação eleitoral uma cláusula que dizia que essas hipóteses de perda do mandato de quem foi eleito só gerariam efeito depois do trânsito em julgado. Então, explicando em miúdos. Só depois que
que o processo passasse por todas as instâncias, que a decisão fosse irrecorrível, já fosse certa e final, é que seria convocada uma nova eleição, é que seria afastado aquele que cometeu ilícito ou cujo registro foi indeferido. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse trechinho da lei. Então, ou seja, o Congresso tentou dar uma resposta ao problema. Uhum. O Supremo entendeu que essa resposta do Congresso violava a Constituição. Ele falou, olha, não tem disso. E aí, o Supremo não disse o que se aplica, então. Se a gente não tem que esperar o trânsito ser julgado, o que a gente faz? O TSE já tinha uma resposta para isso. E como o Supremo não se manifestou, hoje prevalece a resposta do TSE. A resposta do TSE é basicamente o seguinte: você vai, nos processos de registro de candidatura, você vai afastar o eleito na segunda instância ordinária. Então, se é prefeito, ele vai ser afastado quando o TRE confirmar a decisão do juiz. É nas instâncias ordinárias, né? Na última instância ordinária. Isso. Então, no prefeito, a última instância ordinária é o Tribunal Regional Eleitoral, é o TRE, a segunda instância. Se é governador ou candidatos que fazem registro, né, estadual ou federal, a segunda instância ordinária é o próprio TSE. Uhum. Mas, e aí ele fala, olha, vai ser afastado na segunda instância ordinária, mas novas eleições só vão ser convocadas quando o próprio TSE confirmar a decisão ou se manifestar de alguma forma sobre ela. Então, no caso de prefeito, você tem essa situação que necessariamente vai ter um intervalo. Uhum. O TRE afasta o prefeito, confirmando a decisão do juiz, se é caso de registro, né? E tem que esperar o TSE dar o ok nisso para convocar novas eleições. Isso vão se passar necessariamente meses. E se isso acontecer, isso vai chegando cada vez mais próximo da nova eleição que vai ocorrer, o que é um outro problema. Porque aí no ano eleitoral, o ano que já teria eleições ordinárias, você tem uma limitação aí no calendário para convocar eleições extraordinárias. Sim, e chamar o eleitor duas vezes para campanhas diferentes, né, com candidatos diferentes. É confuso, gera vários problemas, né? Então o eleitor vai votar em maio para prefeito, sendo que ele vai ter que voltar lá em outubro para votar outra vez, para outro cargo. Assim, né? A gente tem que acrescentar isso também, João, além dessa dificuldade toda, esse peso todo que recai sobre a Justiça Eleitoral para julgar esses registros de candidatura num prazo que seja razoável, né, e não impossível esse da lei, que no período da campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral também está muito ocupada com as atribuições administrativas de você realizar uma eleição e também na fiscalização das campanhas eleitorais, porque os processos de propaganda eleitoral estão surgindo ali no decorrer daquele período também. Então, concomitantemente a esse trabalho de julgamento dos registros de candidatura, a gente tem também fiscalizar as campanhas dos candidatos, de repente tirando uma propaganda do ar ou concedendo um direito de resposta. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo e nos mesmos lugares. São os mesmos juízes que decidem isso. E a gente tem que reconhecer uma coisa: há limitações pessoais e institucionais para isso. Por mais eficiente que a Justiça Eleitoral seja, e em qualquer ranking de instituições, a gente vê que é uma das instituições mais bem avaliadas no Brasil, então vem fazendo um bom trabalho, é um trabalho acima da média das outras instituições. Sim. Há limitações, tanto físicas quanto de pessoal. E eu ouvi o seu primeiro podcast sobre a questão da unificação das eleições, e eu endosso completamente aquilo e acrescento dentro do que a gente está falando agora. Eu sempre, agora, falando com amigos em boteco, em bar, eu sempre cito o caso da Indonésia. Ah, sim, servidores morreram lá. Exatamente, né? que talvez seja a maior democracia do mundo com eleições unificadas hoje, né? Porque em outros países você tem diversas formas de separar essas eleições, as eleições para o legislativo não são junto do executivo, etc. A Indonésia tinha uma eleição que era separada, tentou unificar. O resultado desse processo foi a morte de mais de 200 pessoas que estavam de alguma forma envolvidas com os trabalhos eleitorais. Morte por exaustão. É assustador isso. Parece absurdo, mas é notificado, inclusive, por respeitados sites internacionais, então é um fato, isso acontece. Então, a gente tem que pensar efetivamente nas limitações que são, no impacto institucional que é a realização de uma eleição e tentar achar uma solução intermediária. É claro que ninguém defende que vai se deixar indefinidamente no cargo, no mandato, um candidato que foi eleito sem ter todas as condições para ter disputado as eleições, ou pior, que foi eleito por cometendo meios ilícitos, chegando lá por meio de crimes, etc. Mas também há que se ponderar aí todos os outros aspectos da situação. Não dá paralisia administrativa no município que vai ter seu gestor trocado. Exatamente. Eu não acho que é uma decisão fácil.
obviamente, uma decisão difícil, tem que ser levada em consideração, e nem acho que é uma decisão para a Justiça Eleitoral tomar. A Justiça Eleitoral tem que cumprir a lei e a Constituição. É uma decisão que eu acho que o Congresso Nacional tinha que tomar e regulamentar de uma forma razoável esses problemas de concomitância de eleições, acúmulo de eleições, não sei o nome que a gente vai dar para isso, mas é um problema e tem que ser encarado. Ótimo. Vamos passar para o outro caso aqui, então, que seria as causas não eleitorais, né? Sim. Então, você tem ali improbidade administrativa, né, se for o caso. Exatamente. Até agora a gente tem falado, a gente só falou aqui das causas eleitorais para a perda do mandato. Então, são causas que a Justiça Eleitoral é que julga, que processa, mas há na legislação e na Constituição as causas não eleitorais. Então, as mais tradicionais são a renúncia e o falecimento. Uhum. Porque, né, o presidente da República pode renunciar, pode morrer, tanto ele quanto o vice. Há também a hipótese... Não, mas espera aí, antes de passar para a próxima hipótese, vamos tratar das consequências de cada uma delas. Então, no caso de renúncia ou falecimento do titular, é o vice que assume, né? Sim. Então, é uma diferença imensa entre as causas eleitorais, que a gente estava falando no início, e essas causas não eleitorais. Nas causas eleitorais, como eu disse, não tem mais dessa de quem assume é o Aécio. Acabou. O vice não assume mais, o segundo colocado não assume mais. A chapa cai com titular e vice e se convocam novas eleições. A premissa é de que a irregularidade ela beneficiou a chapa toda, né? Então... E eu acho até uma premissa interessante dessa mudança do Congresso. A premissa é que o eleitor poderia ter feito outra escolha. Se não tivesse concorrendo aquele candidato. Exatamente. Né? Ou se ele não tivesse cometido ilícito, ou se tivesse sido descoberto ilícito anteriormente. Então, muda o cenário todo. Não dá pra gente fingir que todas as demais condições continuariam as mesmas, porque o eleito foi retirado ali. Não, claro, e até trazendo aí literatura de ciência política e teoria da escolha do voto, né? Uhum. Assim, deixando de lado aquela discussão sobre teoria da escolha racional, que eu também não concordo e ela é problemática, mas ela permite fazer algumas análises. Vamos supor que o índice de rejeição do segundo colocado seja alto. Sim. E qualquer outro candidato que estivesse concorrendo ultrapassaria o segundo. Sim. E não necessariamente nomear o segundo seria a solução melhor. Né? Há várias situações em que você pode imaginar com algum embasamento em pesquisas de opinião que se o primeiro não tivesse concorrido, não seria o segundo que ganharia, seria o terceiro, por exemplo. Então, isso é possível, são arranjos possíveis e acho que o legislador foi uma mudança interessante. Sim. Mas, diferentemente disso tudo, quando se trata de causas não eleitorais, como a renúncia e o falecimento, num primeiro momento quem assume é o vice. Sim. A não ser que haja dupla vacância. Exatamente. Né? E aí um fenômeno que é um tanto quanto raro, mas que a gente passou a conviver com a possibilidade dele no final do governo Dilma Temer, né? Sim. Porque Dilma sofre um impeachment, que é uma causa não eleitoral. Sim. Então, portanto, quem assume é o vice, Temer. E lá, depois de uma série de denúncias que foram ventiladas pela imprensa, né, as condições de governo deterioraram, especulou-se, e a Folha de São Paulo, eu lembro assim, de uma coluna muito clara sobre isso, a possibilidade de Temer ceder às pressões e renunciar. Então a gente teria aí algo um tanto raro na nossa história, mas que é possível, uma dupla vacância. E aí por causa não eleitoral. A consequência dessa dupla vacância vai depender do momento em que isso acontece. Exatamente. Né? No caso do presidente da República, a Constituição diz com muita clareza o que acontece. Então, se essa dupla vacância, se faltarem o titular e o vice nos últimos 2 anos do mandato presidencial, convocam-se eleições indiretas. Então, nesse caso, quem vota é o Congresso Nacional. Temos aí também um outro problema, porque o próprio Congresso nunca legislou sobre como vai acontecer essas eleições. Então, a gente não sabe quem, em tese, poderia ser candidato, como é que essa eleição aconteceria, mas isso é um problema operacional. Mas a Constituição já responde que é o Congresso Nacional que elege. Então, nesse caso, a eleição é indireta porque os eleitores não são chamados a votar. São os representantes deles, os nossos representantes, os congressistas, que votam. Agora, se for antes disso, antes dos 2 últimos anos, então nos 2 primeiros anos do mandato presidencial, convocam-se novas eleições diretas. Então aí nós novamente seríamos chamados a ir às urnas para eleger uma nova chapa presidencial, presidente e vice. Sim. No caso do impeachment, que é outra causa não eleitoral, o impeachment é por algum ato cometido pelo titular, e aí nesse caso haveria a vacância do titular, o vice assume no lugar, que é esse exemplo aí do... Exatamente, né, que é o cometimento de crimes de responsabilidade, né, que
estão previstos na Constituição e regulamentados por uma lei já bastante antiga, e aí é outro problema que o episódio de Dilma trouxe, é a necessidade de revisão, atualização dessa lei. Claro, tem um ônus político muito grande. Eu duvido que qualquer presidente da República em exercício vai provocar o Congresso a remexer nessa lei do impeachment, sabendo que ele mesmo pode ser julgado, né, e processado por essa lei. Mas é uma necessidade. Essa lei, ela contradiz princípios básicos da nossa Constituição, em termos de tipicidade, ou seja, se a gente fala de crimes de responsabilidade, eles tinham que ser muito específicos, muito claros e não tão vagos como eles são, para começar, né? Seguir a mesma lógica do nosso Código Penal. Exatamente, né? Que também deveria ser revisto, né? Que é um código também bastante antigo, mas que no caso dele já há uma comissão no Congresso para rever. E no caso da lei do impeachment, esboçou-se uma reação ali depois do impeachment da Dilma, mas que eu saiba isso ficou do jeito que estava. Então, não há uma tentativa real, mais efetiva, de alterar. Então, para além dessas hipóteses de renúncia, falecimento, impeachment, há uma hipótese muito curiosa prevista na Constituição, que pouca gente fala sobre ela, mas está lá no artigo 83 da Constituição, que se o presidente se ausentar do país por mais de 15 dias sem licença do Congresso Nacional, ele perde o cargo. Então, qualquer viagem que o presidente for fazer, que já se programou para durar mais de 15 dias, ele tem que pedir, viagem internacional, né? Ele tem que pedir licença ao Congresso Nacional, autorização ao Congresso Nacional para deixar o país. É bem curioso isso aí mesmo. Assim. Pois é, também nunca se aplicou, não se discute muito essa hipótese, mas está claríssima na Constituição, não há dúvida sobre ela. E a outra hipótese também não eleitoral, ou seja, que não é de responsabilidade da Justiça Eleitoral, é da improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa vai dizer que uma das sanções para aquele que é condenado é a perda da função pública. Ela não diz cargo, ela diz função, mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tem uma jurisprudência já consolidada de que, embora ela diga função, isso se aplica a cargo também. Então, houve uma discussão aí há alguns anos se era só servidor comissionado, ou seja, quem é nomeado para função de livre nomeação e livre exoneração, mas não é o caso, é qualquer cargo, então pode ser perdido também. Então, nessas hipóteses não eleitorais, que não são do âmbito da Justiça Eleitoral, elas são julgadas em cada caso, a Constituição e a lei vai dizer se é o Supremo que julga, se é o Senado que julga, como no caso do impeachment, no caso de governadores, Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, no caso de prefeitos também, se é o Judiciário, se é a Câmara Municipal, mas o fato é que é uma hipótese diversa, então você, em tese, não aplica o Código Eleitoral nesses casos. E no caso dos governadores e do prefeito, é interessante, porque em 2018 também, depois de muita discussão, o Supremo veio dizer que compete aos estados e aos municípios legislarem sobre como é que vão ser supridos, providos esses cargos em caso de dupla vacância. Então, é na Constituição dos Estados que a gente vai encontrar as normas sobre como vai ser preenchido o cargo de governador e vice, caso eles venham a faltar por causas não eleitorais, e dos municípios é na lei orgânica que a gente vai achar respostas sobre como vai ser provido os cargos de prefeito e vice também quando a vacância é não eleitoral. A única coisa que o Supremo já disse sobre isso, num precedente do ministro Gilmar, olha, estados e municípios têm autonomia para legislar sobre a questão. Eles só não podem deixar de prever eleições. Então, esses cargos têm que ser providos por eleição. Agora, os estados e municípios vão decidir se essas eleições são diretas ou indiretas e quando que elas vão acontecer. É 2 anos, igual na Constituição, que vai ser o corte? São 6 meses, como é no Código Eleitoral, para causas eleitorais? Então, isso estados e municípios podem decidir. O que ele não pode, então, é falar o seguinte, assumirá interinamente o restante do mandato outra pessoa. Não, não pode. Tem que ser eleito, né? Exatamente. Inclusive, o precedente do ministro Gilmar Mendes era exatamente um caso em que o presidente, eu não me lembro agora se era da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores, estava previsto lá, não lembro se era na Constituição do Estado ou na lei orgânica, que ele terminaria o mandato. E aí o Supremo falou, não, há que se convocar novas eleições. Se elas serão diretas ou indiretas, é a escolha do ente federado, mas tem que ter
novas eleições. Ah, muito bem. Pois é. Vamos entrar então nessa questão do voto nulo, finalmente, o objeto aqui do nosso encontro de hoje. Principal, assim, já tivemos uma aula aqui sobre a questão das sucessões aqui, né, e como tirar a pessoa do cargo. Pois é, e a questão da nulidade do voto e de renovação das eleições, voto nulo anula as eleições? Não. Hoje, não. Uhum. Mas é preciso ter um cuidado aí, que a Justiça Eleitoral veicula já tem um tempo, especialmente desde 2017, um vídeo institucional, que é uma campanha, é claro, a gente entende que a tentativa é alcançar o maior número possível de pessoas, de forma clara, que fala sobre mitos eleitorais. Então aparece o Saci, aparece uma mula sem cabeça, e vai tentando explicar para os eleitores, assim, olha, isso é verdade? Não, isso é um mito. E um dos mitos que foi selecionado ali na campanha é esse. Então, a Justiça Eleitoral trata como mito essa história de que votar nulo anula as eleições. Bem, não anula. Então, a Justiça Eleitoral está certa em dizer para o eleitor, olha, não adianta você correr para a urna e convencer seus amigos a anularem o voto, porque a única coisa que você vai fazer é favorecer a eleição do outro, reduzindo o número de votos válidos. Mas isso também não pode ser tratado como mito. E por quê? A jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do TSE, até meados dos anos 2000, ali, até 2008, por ali, entendia que sim, o voto nulo que o eleitor deu nas urnas era somado aos outros tipos de nulidade dos votos todos para dizer se a eleição era válida ou não. Então isso aí é muito sério. O tratamento dessa mudança de entendimento da justiça eleitoral, ela tem um fundamento para gerar uma confusão nas pessoas, e tratar isso como um mito seria algo muito simplório, né? Talvez seria um pouco banalizar o argumento daqueles grupos que eu chamo de anulacionistas, que são os grupos que defendem que todos insatisfeitos têm que votar nulo para a eleição ser anulada. Cara, isso é uma... Só fazer um parênteses aqui. Isso é uma presunção tanto quanto estúpida, porque eles partem da premissa de que se a eleição for anulada, e aí teriam que ser convocadas novas eleições com outros candidatos que não aqueles que concorreram na mesma eleição. Mas qual é o sentido de imaginar que os candidatos que concorrem na segunda eleição seriam melhores do que os primeiros? Nenhum, não há garantia. É um salto no escuro. E outra coisa, não há impedimento legal de que os candidatos que concorreram na eleição anterior concorram novamente na próxima eleição convocada, ainda que ela seja anulada. Veja, eu não estou dizendo que votar nulo anula a eleição. Estou dizendo que ainda que anulasse... na época em que anulava, né? Nada impede que os candidatos que concorreram à eleição anterior concorram da nova. O único impedimento que existe é que o candidato que deu causa à anulação da eleição anterior não pode participar da nova eleição. Isso é jurisprudência pacífica da Justiça Eleitoral, do TSE. Mas, por candidato que deu causa, entende-se aquele candidato que cometeu algum ato ilícito, que em virtude desse ilícito, os votos dele foram anulados, e em virtude dessa anulação, a eleição caiu. Foi anulada e tem que ser reconvocada. Então, numa outra possibilidade, por exemplo, que a gente estava falando no início, o candidato tentou registrar a candidatura. A Justiça Eleitoral falou, você não poderia ter concorrido, porque você era inelegível desde o início. Pode acontecer de, nesse caso, os votos dele serem nulificados e a eleição também ser anulada. Então, a gente tem que convocar novas eleições. Mas, nesse caso, esse candidato pode tentar registro de candidatura de novo. Até porque, eventualmente, o indeferimento do registro de candidatura dele pode ter sido decorrência de uma outra ação criminal, por exemplo, que ela teve a decisão ou uma liminar e aí caiu. Mas é muito importante isso. Assim, quando a gente fala que o candidato que deu causa à anulação das eleições não pode concorrer nas novas eleições, a gente está falando só daquele candidato que praticou um ato ilícito. Quem tenta registro de candidatura, mesmo sabendo que é inelegível, não comete nenhum ato ilícito. É direito fundamental de todos nós tentar registro de candidatura às eleições. Faz parte de uma democracia que ao maior número possível de cidadãos seja dada a possibilidade de tentar concorrer em eleições. Então, ele não fez nada errado. Entendi. Então, mas voltando ali ao que a gente estava falando, dessa confusão de votar nulo ou não. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal ele foi julgar um caso em 96
98, desculpa, que era um mandado de segurança, que era um caso que era para ser muito restrito a uma eleição e acabou ganhando uma repercussão amplíssima, que foi o primeiro caso que a gente discutiu se a parte do Código Eleitoral que trata da anulação das eleições, se ela foi recepcionada pela Constituição ou não. Sim. E naquele caso, o que o Supremo disse? Simplesmente disse, o artigo 224 do Código Eleitoral, que é esse que trata da anulação e da repetição das eleições, foi recepcionado pela Constituição. Não tem nada de errado com ele. Passam-se 10 anos e o TSE extrai disso uma conclusão ou uma consequência que não estava naquele julgado. Que é, olha, então naquele caso ali o Supremo separou 2 tipos de votos nulos. O voto que a gente chama de natinulo, ou voto originalmente nulo, que é aquele voto do eleitor no momento da votação. Então, o eleitor ele pode votar nulo, seja por erro, porque digitou errado o número e confirmou, então aquele voto é nulo, seja porque quis mesmo. Quando a cédula era de papel, o eleitor às vezes votava no macaco Simão, no rinoceronte, não sei o quê. Então hoje, na urna, ele pode voluntariamente pressionar um número qualquer de um candidato que não existe, apertar o confirma. E ali, livre, porque a Constituição dá a ele a liberdade de consciência para fazer isso, de que ele quer anular o voto. Direito dele. E aí a gente tem isso aí tem sido tratado como se fosse uma manifestação apolítica do eleitor, mas espera aí, ele está fazendo uma escolha e ele tem direito de escolher do jeito que ele quiser, né? Exatamente. É interessante você tocar nisso. Eu escrevi um artigo no Tratado de Direito Eleitoral. Sim. Lembrando que esse tema que a gente está tratando aqui, ele foi publicado por você no tratado, né? Exatamente. Numa coletânea que até hoje é a maior coletânea de artigos e estudos sobre o direito eleitoral da história do Brasil, publicado pela Fórum em 2018. Então, no volume 1, eu publico um artigo sobre o voto nulo e seus efeitos, um ensaio sobre a falta de lucidez da jurisprudência do TSE. E eu ataco vários pontos da jurisprudência do TSE, inclusive esse. O TSE trata como apolíticos os votos nulos dos eleitores. Discordo. Claro que há a possibilidade de erro. E no caso de erro, realmente, não houve uma intenção política do eleitor, não foi uma vontade direcionada para um fim. Agora... Não, mas quando falar político, eu entendo como sendo o eleitor não refletindo sobre aquela escolha dele deliberadamente, não ligo qualquer um aqui, então nenhum candidato presta, vou anular o meu voto. Pois é, nessa hipótese eu discordo do TSE. Eu acho que essa decisão é uma decisão política. Concordo com você. É uma manifestação do eleitor, seja sobre a qualidade das nossas instituições políticas, seja sobre o arranjo institucional de fundo, seja sobre os candidatos que foram postos em disputa, que foram oferecidos ao voto, seja ao partido. É uma avaliação política, é um juízo crítico político do eleitor sobre a qualidade. Então, para mim, apolítico mesmo é só o voto nulo motivado por erro, né? Ou seja, não motivado, né? Todos os outros, qualquer que seja a motivação do eleitor, e aí a Constituição não diz, não existe escrito em nenhum lugar da Constituição que o eleitor é obrigado a votar em um dos candidatos em disputa. Não. Sim. O eleitor é obrigado a comparecer ao local de votação, perante a urna eletrônica, e ali expressar o seu voto. Seja ele em um dos candidatos em disputa, seja ele um voto nulo. A gente pode até imaginar um eleitor com um grau muito, muito elevado de altruísmo, né, e entender que ele não está apto a fazer uma escolha entre os candidatos e ele prefere que os outros eleitores que estejam melhor informados do que ele façam essa escolha, né? Ou então, sei lá, um eleitor do signo de Gêmeos que não consegue se decidir por algum dos candidatos, abre mão da sua escolha. Outro estudo a ser feito, a astrologia e o voto. Não, mas sério, eu nem acho que a gente tem que supor que esse eleitor é tão altruísta assim. No nosso convívio, eu pelo menos convivo com um certo número de pessoas que em diversas situações disseram, eu não sabia em quem votar, votei nulo. Ou seja, esse eleitor, quer ele saiba, quer não, ele delegou para a maioria uma decisão que ele não se sentia apto a tomar. Direito fundamental dele, previsto na Constituição. Eu, inclusive, defendo nesse artigo que o voto nulo é um direito fundamental. Está previsto a contrário senso, ou seja, a Constituição não previu ele diretamente, mas quando você lê o parágrafo 2º do artigo 77 da Constituição, que é o que fala que justamente os votos nulos não serão considerados para dizer quem foi eleito, ou seja, a Constituição prevê ali a existência de votos nulos e brancos. Sim. Então, eles têm que existir. É legítimo, então. É legítimo e ela tolera, admite, e digo mais,
num país ou num estado em que o voto é obrigatório como o nosso, qualquer tentativa de forçar o eleitor a tomar uma decisão política, e eu digo uma decisão político-partidária, né, uma decisão entre os candidatos e partidos em disputa, é uma medida totalitária que viola um direito fundamental do eleitor, que é a liberdade de consciência. Então, o eleitor tem que ser livre para hierarquizar as razões que ele tem ou que ele é capaz de encontrar para votar ou não, e para votar num candidato X, Y, Z ou em nenhum deles. Então, isso tudo faz parte da mesma liberdade de consciência ou de pensamento do eleitor, que é protegida pela Constituição. E fica a dica, então, para a Justiça Eleitoral não ficar fazendo campanha dizendo que o eleitor tem que votar nesse ou naquele sentido, né? Eu acho até que... Fomentar a ida do eleitor às urnas e essa participação, incentivar, olha, se prepare, se informe, isso é importante. Alertar o eleitor sobre a importância da democracia e o papel do voto dele, eu acho isso fundamental. Sim, mas não dizer para não votar nulo ou branco. Mas eu não acho correto associar ao voto nulo algum tipo de restrição moral ou de julgamento negativo do tipo, você não poderia votar nulo. Não. Eu acho, e eu reitero, eu acho importante as campanhas de conscientização do eleitor sobre o papel da democracia e sobre a importância do seu próprio papel nesse processo. Mas, feitas essas campanhas, ciente o eleitor de que ele pode votar em que ele quiser e que é importante que ele reflita sobre isso, se no final da reflexão ele entende que ele não está preparado para escolher entre os candidatos, que ele não consegue ver diferença entre os candidatos e que ele acha que o melhor jeito de ele desempenhar o papel dele na democracia é votando nulo, esse direito do eleitor é sagrado. O voto nulo e o branco são opções tão legítimas quanto a de cada um dos outros candidatos. Exatamente. O eleitor só tem que ser informado sobre as consequências do seu voto nulo ou branco. Então, o voto branco também, que é sempre uma discussão, porque o artigo 106 do Código Eleitoral ele foi alterado. Antes, o voto branco ele tinha um papel nas eleições proporcionais. Sim. Ele era considerado para o quociente eleitoral. Não é mais. Então, voto branco e nulo têm os mesmos efeitos. Esses votos nulos, né, originários, que eu chamei de nat-nulos, ou originariamente nulos. Esse voto nulo que o eleitor, na urna, votou nulo, por erro ou por decisão, deliberação dele, esses votos não são considerados hoje para nenhum efeito. Já foram no passado. Então, no passado, eles eram somados aos outros tipos de votos nulos. Que outros votos nulos são esses? Votos nulificados ou anulados pela Justiça Eleitoral. Então, há situações, e o Código Eleitoral autoriza a Justiça Eleitoral a fazer isso, em que, por exemplo, o candidato comete um ilícito eleitoral. Ele não é julgado a tempo, ele acaba indo para as urnas e ele é votado, recebe votos. Se no final do processo a Justiça Eleitoral condena esse candidato pelo ilícito eleitoral que ele cometeu, o que acontece com os votos que ele e o vice dele receberam? São anulados pela Justiça Eleitoral. Uma outra hipótese, que é aquela do registro de candidatura que a gente estava falando. E aí eu vou citar um caso célebre que talvez fique mais fácil de entender. O caso do Lula, do registro de candidatura do Lula na última eleição. Todo mundo acompanhou. Lula foi declarado inelegível, então ele teve que ser substituído no correr da campanha. Se não tivesse acontecido a substituição a tempo, ou se ele fosse substituído por um candidato que fosse também julgado inelegível no final. Se ele concorresse nas eleições até o fim, se ele fosse para a urna, e aí, mesmo sendo considerado inelegível. Exato. E aí veio uma decisão final, né, da Justiça Eleitoral. O TSE no final e referendado pelo Supremo fala, olha, você era mesmo inelegível. O que aconteceria com os votos daquela chapa? Eles seriam nulificados pela Justiça Eleitoral. Então, apesar dessa diferença de nome, então você tem os votos originariamente nulos, né, que é aquele que o eleitor no momento da votação votou nulo por erro ou decisão sua. Os votos anulados pela Justiça Eleitoral, no caso de um ilícito cometido pelo candidato, e os votos nulificados pela Justiça Eleitoral, no caso do indeferimento tardio do registro de candidatura, ou seja, depois das eleições, a Justiça Eleitoral declara que aquele candidato não poderia ter concorrido. Então, votos originariamente nulos, anulados e nulificados, antes eles eram somados. Se eles dessem mais de 50%, teria que se convocar uma nova eleição. Então, essa era a regra antes. E assim era e aconteceu de fato, né? Algumas eleições foram de fato anuladas. Da década de 70 até 2008, isso aconteceu em municípios do país mais diversos.
eu não consegui achar um registro no âmbito estadual, de um governador e tal, até porque não era tão comum. Mas em municípios, isso acontecia direto. E não havia dificuldade em relação a isso. E em 2008 vem o TSE e muda a sua jurisprudência, mas muda de um jeito um tanto quanto estranho. Porque ele muda como se sua jurisprudência sempre tivesse sido o que é hoje. Né? Que hoje ele diz que não somam. Então, os votos originariamente nulos, aqueles votos nulos dados pelo eleitor, eles não têm efeito nenhum, eles simplesmente não existem. Então, eles não são mais somados. E aí, a Justiça Eleitoral hoje só soma os votos anulados e os votos nulificados, para ver se deu mais de 50% ou não. O TSE fez essa mudança na sua jurisprudência sem dizer que fazia uma mudança. Simplesmente falando, porque foi o que o Supremo decidiu. E sem que a lei tivesse sido alterada, Exatamente. Né? A lei não foi alterada. O Supremo, em 98, não decidiu o que o TSE achou que ele tinha decidido. E aí vem em 2008, o TSE fala assim, então agora é assim. E é desde então. Então, desde 2008, a gente pode dizer, votar nulo não anula eleição. Mas a gente pode chamar isso de um mito eleitoral? Existe uma razão para essa dúvida dos eleitores? Exatamente. Eu acho que não. O mito dá a ideia de algo até infantil, imaginado, absurdo, fora da realidade. Não acho fora da realidade. O mito é aquilo que não é real, né? Exatamente. E é que é fantástico, além de não ser real, é fantástico, Sim. Né? E eu não acho que isso é um raciocínio fantástico. Já foi assim, até muito recentemente. Então, até 2008 era assim, votar nulo, sim, podia anular uma eleição. E, como eu disse, essa mudança de jurisprudência foi uma mudança um tanto quanto estranha, assim, não fundamentada, não se enfrentou a fundo as razões anteriores, até porque o principal fundamento que o TSE deu, que foi essa decisão do Supremo, não se presta a fundamentar essa mudança de jurisprudência. Porque o Supremo decidiu sobre outra questão ali. Simplesmente decidiu sobre se as regras do Código Eleitoral sobre anulação de eleições, se elas eram constitucionais ou não. E ele decidiu que eram. Ele não falou nada sobre somar os votos nulos do eleitor, se isso podia ou não, com os votos anulados e nulificados pela Justiça Eleitoral. E digo mais, naquele mesmo caso do Supremo, que o TSE acha que foi a grande mudança de jurisprudência, a Justiça Eleitoral lá na origem tinha somado os votos todos. E a questão chega no Supremo, o Supremo poderia, por exemplo, ter dito, olha gente, então peraí, tem um outro erro aqui, porque não podia ter somado. Não, sobre isso ele nada disse, ou seja, ele concordou que os votos nulos do eleitor fossem somados aos anulados com os nulificados. Concordou tacitamente, ele não entrou nessa questão, não entrou nessa não questão. Apontou isso como uma irregularidade. Inconstitucionalidade, porque a gente sabe que no controle de constitucionalidade o Supremo tem uma certa liberdade ali para ir além do que está ali na ação, né? Então ele pode analisar além do que foi pedido e por razões outras do que foi pedido. Não estou dizendo sobre se isso é certo ou errado, mas estou dizendo que é assim que tem sido feito. E naquele caso ele se limitou a tratar do artigo 224 e não entrou nisso. Então me parece aquela decisão do TSE foi não fundamentada ou errada. Não quer dizer que hoje, né, o TSE e o Supremo não possam ter fundamentos melhores para dizer por que o voto nulo não anula a eleição. Ou mesmo voltar ao entendimento anterior. Ou voltar, já que é uma possibilidade, né? A composição dos nossos tribunais muda e com isso é possível também uma mudança no entendimento. Nossa, eu quero ver como é que eles vão explicar o mito do mito, né, do voto nulo. E acho pouco provável que essa mudança aconteça. Pelo menos por hora, mas ela é possível. Então não dá para tratar como mito. Acharia muito mais interessante, e acho que até esse seu convite, essa participação aqui serve um pouco para isso, que a gente se dispusesse a explicar para o eleitor por que as coisas são do jeito que são. Sim. E o eleitor é capaz de entender. Olha, já foi assim, não é mais, há razões para que não seja, né? Há um artigo na Constituição, há uma possível interpretação que justifica isso. Então é muito melhor trazer o eleitor e falar, olha, é por isso. E não simplesmente dizer para ele, isso é um mito, aceite o que eu estou dizendo. Ou isso que você sempre acreditou não existiu. Vamos criar agora uma novidade. Acho que esse esforço todo da Justiça Eleitoral, inclusive, de combate às fake news e tal, passa por aí. Talvez a gente tenha que rever a nossa relação com o eleitor e com o cidadão, porque apenas tentar empurrar a goela abaixo da pessoa, isso que você acredita é um mito, e não dar maiores razões para ela, talvez não seja o jeito correto.
seria muito mais interessante a gente explicar para ela por quê. Para que ela, livremente, possa fazer o juízo. Concordo, não concordo? Ou mesmo se não concorda, possa entender por que as coisas são do jeito que elas são. E dialogar com a justiça eleitoral, entender, não concordo com essa decisão, mas entendo que foi tomada uma decisão, por exemplo. Muito bem, muito bom, João. Então, como conclusão, né, o voto nulo, do jeito que as coisas estão hoje, não anulam as eleições, mas nem sempre foi assim, e tratar isso como um mito talvez não seja a melhor maneira se a gente quiser ter uma aproximação do eleitor e essa participação do eleitor em relação ao funcionamento da justiça eleitoral. Porque, assim como eu tenho dito aí, que a sociedade, esse afastamento que ela tem da justiça eleitoral, começa a criar, não esse mito, mas outros mitos, né? Da maneira como até os votos são totalizados e trazer os eleitores para participar do dia a dia da justiça eleitoral, principalmente nos anos não eleitorais também, para perceber que aqui a gente trabalha bastante fazendo outras coisas relativamente às eleições, poderia ser uma estratégia melhor para a credibilidade da justiça eleitoral no dia da eleição, para não criar aquelas coisas de que a urna está mudando voto, está direcionando voto para um ou outro candidato. Então, essa relação mais transparente entre justiça eleitoral e eleitor, ela poderia ganhar em credibilidade para a justiça eleitoral, né? Sim, concordo e digo mais. Eu entendo, e nós que trabalhamos com direito eleitoral no dia a dia sabemos, direito eleitoral é dificílimo. São várias normas esparsas em diversas leis espalhadas. O Código Eleitoral não foi recepcionado pela Constituição, foi revogado, às vezes não está escrito em lugar nenhum que ele foi revogado, mas foi. Então, o cidadão comum encontra aí um obstáculo, concordo. Mas aí eu acho que a atitude da Justiça Eleitoral e dos demais órgãos, né, relacionados à educação para a cidadania, qualquer que seja o órgão, seria, em vez de simplesmente dar uma resposta pronta para o eleitor, porque já partir do suposto que ele não é capaz de entender os argumentos, não. Olha, conversar com ele, com tentativa, né, obviamente, de um vocabulário claro, acessível, uma linguagem acessível, mas não esconder dele as razões. Razões existem para as coisas serem do jeito que são. E a gente pode se surpreender que, às vezes, a gente acha que as pessoas não estariam prontas ou não seriam capazes de entender, e, na verdade, o que gera desconfiança nelas é justamente a nossa, talvez, não sei se arrogância ou a gente supor que ela já não seria capaz de entender, e, no final das contas, nós mesmos geramos a situação de incompreensão, porque nós escondemos as razões e o que a gente espera que as pessoas façam. Querer tutelar o eleitor pode ter o resultado contrário, né? E, em geral, tem. Mas, assim, não, as perguntas que você tinha feito lá no início, respondendo sinteticamente, votar nulo anula a eleição? Não, hoje não. Se fulano for cassado, quem assume é o Aécio? Não. Desde 2015, o segundo colocado não assume o cargo. E se a chapa, e se o presidente e o vice caírem, o que acontece? Depende. Se for uma decisão da Justiça Eleitoral, se for causa eleitoral, né, a chapa cai, e aí vão ser convocadas novas eleições, nos termos da Constituição, e observado no que for aplicável o Código Eleitoral. Se for causa não eleitoral, você vai ter que olhar se é a Constituição, no caso do Presidente da República, se é a Constituição Estadual, no caso do governador, e se é a Lei Orgânica Municipal, no caso do prefeito, para saber o que faz e como fazer. Excelente, excelente mesmo, João. Já agradecendo aqui, encaminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de fazer para você um pedido que eu normalmente faço para os convidados, né? Primeiro, para que você retorne aqui, né? Então, como estamos próximos, somos colegas, isso facilita bastante, né? E gostaria da sua presença em outras ocasiões também. E depois eu queria te pedir uma dica cultural, alguma coisa que você esteja lendo no momento, algum filme, algum seriado, preferencialmente que não tenha a ver com direito, nem com direito eleitoral. O que você indica pra gente? Olha, eu vou burlar um pouquinho a regra e vou indicar... Minha dica cultural vai ter, sim, algo a ver com direito. Mas não é uma série jurídica, mas é uma série com apenas 4 episódios, que está no Netflix, que é Olhos que Condenam. Sensacional. Que o título em inglês é
When They See Us. Então, tá no Netflix, é fácil de achar. Mas não é aula de direito, né? Não é aula de direito, mas tem a ver, e trata sobre questão criminal, um crime muito famoso cometido em Nova York e tal. Mas o que tem a ver com o que a gente falou aqui? Porque em algum momento a gente estava falando sobre pressão social e a sociedade querer uma resposta rápida. Sim. E o que eu queria ter elaborado melhor é que, às vezes, essa resposta rápida tem um preço e um custo muito alto. Então, a gente sacrifica, ou a gente é pressionado a sacrificar o devido processo legal. Então, a gente é pressionado a passar por cima de regras, de leis, de prazos, para dar uma resposta rápida para a sociedade. E eu acho que essa série, embora ela trate não de eleições, mas do direito criminal, ela mostra quão perigoso é isso, né? A possibilidade de erro, de injustiça e de danos irreparáveis à vida das pessoas. Naquele caso ali, a gente estava falando, no caso da série, de pessoas específicas, e na nossa discussão aqui de eleições, a gente está falando sobre a nossa sociedade como um todo. Excelente. Então, acho que é para a gente pensar um pouquinho sobre o papel que a gente quer atribuir ao processo, ao devido processo, ao tempo necessário. As coisas têm que ter um tempo para acontecer. Né? Uma decisão madura, refletida, demanda um tempo, não é imediato. Sim, a justiça, ela não é uma máquina que você coloca de um lado um problema e ela te dá uma solução. Exato. São pessoas e o processo de raciocinar em cima dos problemas demanda ali uma concentração e um tempo, né? Exatamente. E acho esse um valor importante que a gente tem que despertar nas pessoas essa importância para elas nos ajudarem a defender esse valor, que é o devido processo legal e o Estado de Direito. Muito bom. Mais algum? Não, acho que já é suficiente. No mais, meu caro, só gostaria de agradecer novamente o convite. Foi um prazer imenso e aguardo ansioso o próximo convite, a escolha de um outro tema aí para a gente bater papo. Muito bem, João. João, e onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se quiser algum tipo de interação? Por onde você anda? Pois nas redes sociais é fácil de me encontrar, mais fácil de me encontrar no Facebook, João Andrade. Eu respondo dentro da possibilidade e tal. Tenho também uma série de publicações, eu faço questão de, tanto quanto possível, tanto quanto direitos autorais permitem, colocar tudo que eu publico na internet, então é possível baixar muita coisa, inclusive o artigo de que mencionamos aqui, outros artigos relacionados também. Então, obrigado novamente pelo convite e aguardo aí o contato dos interessados. Vamos continuar esse debate em outros âmbitos. Né? Valeu, João. E aí, como você disse aí que é importante a gente fazer essa educação para a cidadania, né, e sem receber goela abaixo aquelas informações irrefletidas, o mote desse podcast Democracia Como Lidar é justamente para que as pessoas saiam do senso comum e elas não precisam concordar com tudo aquilo que a gente diz, mas que elas pelo menos reflitam e pensem a partir desses argumentos que a gente está apresentando. Então é para tirar daquela zona de conforto e do lugar comum. E aí, quem quiser interagir também com o podcast Democracia Como Lidar, a gente está no Twitter, DM Como Lidar, e no Instagram, Democracia Como Lidar. A gente aguarda a visita de vocês e muito obrigado, até a próxima.